Boa tarde, segundo ano. Tudo bem com vocês? Olha, a gente vai falar sobre o assunto que eu vou gravar esse vídeo na nossa aula, do dia 24, nossa aulinha de português. Nós vamos trabalhar singular e plural. Mas o que acontece? Se por um acaso você não puder participar da aula, esse vídeo vai te ajudar, tá bom? Vamos lá para algumas regrinhas? Antes de tudo, professora, qual a diferença entre singular e plural? A professora explica. Não se preocupa não. Por exemplo, quando eu falo assim na frase, o canetão é preto. Vou pegar um canetão preto aqui. O canetão é preto. Eu estou falando de apenas um elemento. A bailarina dança muito bem. Eu estou falando de apenas um elemento. Só da bailarina, certo? Agora, quando eu transformo a minha frase para o plural, toda a minha frase precisa concordar com o meu substantivo. Na frase, o canetão é preto, quem é o substantivo? É de quem eu estou falando, não é? Então, o substantivo é o canetão. Então, se o canetão vai para o plural, toda a frase tem que ir para o plural também. Então, não fica mais, o canetão é preto. Eu posso pegar o canetão aqui, os canetões são pretos. Tá vendo? Então, a minha frase precisa concordar com o meu substantivo. Não seria mais a dançarina dança, a bailarina dança bem. Seria, se fosse mais de uma, né? Mais de um elemento. As bailarinas dançam muito bem. Então, toda a frase concorda com o substantivo. Para a gente ver isso na prática, eu vou colocar uma frase aqui para vocês. Vamos lá. O cachorro é muito divertido. O cachorro é muito divertido. Ah, professora, essa frase está no singular, está fácil de perceber. Como eu transformo essa frase para o plural? Como a professora disse, se o meu substantivo passa para o plural, toda a frase também passa. Quem é o substantivo dessa frase aí? De quem eu estou falando? Do cachorro. Então, o cachorro é muito divertido. Cachorro no plural, toda vez que terminar assim em vogal, é simples. Só acrescentar o S. Tem palavrinhas que são muito simples de transformar para o plural. Então, vai virar os cachorros são muito divertidos. Tá vendo? Passei a minha frase para o plural. Como a tia Jéssica disse, se for frase, se a gente estiver trabalhando com frase, se o substantivo passar para o plural, toda a frase precisa concordar com o substantivo. Outro detalhe muito importante. Nosso livro aborda algumas regrinhas de plural. Plural, ele tem várias regrinhas. Então, Jéssica, é muita coisa, eu não consegui entender tudo, não. Não tem problema. A gente ainda vai falar de novo sobre essas regrinhas mais à frente. Nós vamos fazer tarefa no nosso caderno. E, notícia boa para vocês, vocês ainda vão falar sobre isso no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Se brincar para frente, também vão continuar falando, porque o nosso português, ele precisa ser sempre relembrado, porque ele tem muitas regras. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando essas regras. Outra coisa. Ai, professora, eu tenho dificuldade demais de transformar as palavras para o plural. Sabe o que está faltando? Leitura. Quando nós lemos, nós aprendemos muitas palavras. O nosso cérebro, ele está lendo ali, ó, e ele está aprendendo as palavras. E aí, ele guarda num cantinho da cabeça. Quando a gente precisa escrever a palavra, ela vem assim, rapidão. Certo? Então, quanto mais vocês lerem, gibi, jornal, revista, alguma matériazinha na internet, livros de vocês, historinhas, quanto mais ler, mais rico o seu vocabulário vai ficar. Você vai falar melhor e você vai escrever melhor. Então, leiam, beleza? Aí, as palavras vêm naturalmente na nossa cabeça. A gente lembra assim, fácil, fácil, certo? Vamos lá para algumas regrinhas?
No livro de gramática de vocês, a partir da página 91 até a 93, tem uma tarefa só sobre esse assunto. Se você ainda ficar com dúvida, lá na página 136 do de português, também tem um pouquinho falando sobre as regrinhas do plural. Não é para fazer a tarefa, só ler as regrinhas na página 136. Mas, para ajudá-los, vamos lá? Vamos trabalhar algumas regrinhas aqui? Primeiro caso. Todas as vezes que as palavras terminarem em próprio S. A palavra é olhos. Não, a palavra é mês. A palavra você vai, por exemplo, aqui, quando terminar com S. Mês. Mês. Você vai acrescentar o final es. Então, você vai manter o S e vai acrescentar o final es. Mês vai virar meses. E viu lá que o acento sumiu? Porque agora a ênfase é na sílaba des, não mais no mês, tá? Então, meses. Aí o acento some. Beleza? Outro exemplo que o livro de vocês traz. Quando as palavras terminam com vogais, como eu falei lá no caso do cachorro, do divertido, vocês simplesmente acrescentam S. Por exemplo, olho. Olho termina com vogal, não termina? É simples. Você vai acrescentar o S no final. Mesa. Mesa termina com vogal, não termina? Então, você também vai só acrescentar o S no final. São duas regrinhas básicas que a gente precisa aprender, tá? Então, toda vez que terminar com S, você vai acrescentar es. Toda vez que terminar com vogal, tá vendo aqui as vogaizinhas? É só acrescentar a letra S. Essas aqui, às vezes, a gente já faz assim, natural. Gente. O cérebro nem precisa pensar tanto, nem forçar, nem sair fumaça, e dá certo. Aí, existem outras regrinhas que a gente precisa trabalhar. Vamos lá? Respira aí. Todas as vezes que a palavra terminar com a letra L. Um exemplo de palavra com a letra L. Farol. Aí, nesse caso, a gente precisa ter muita atenção. Olha aqui. Eu vou tirar, vou jogar fora, vou fazer uma limpeza nessa letra L. Então, Fá. A letra L vai sumir. Farol. Eu vou substituir a letra L, vou jogar ela fora e vou acrescentar a terminação is. IS. Vamos ver como vai ficar? Faróis. Tá vendo o som da palavra mudou? Antes era farol. A ênfase era no L. Então, a palavra não tinha acento. Mas agora, olha como tá a ênfase. Faróis. Tá vendo que o som dessa palavra tá aberto? Então, além de acrescentar a terminação is, nós também precisamos acrescentar o acento agudo no O. E isso vai acontecer com outras palavras também. No caso do mês, no que acrescentou o es, ele perdeu o acento. Então, a gente tem que ficar atento. E algumas palavras, elas vão ganhar acento, porque o som delas vai ficar mais aberto, tá? Então, muita atenção. Quando a palavra terminar tanto em R como em Z, vocês precisam acrescentar a terminação es. Então, eu vou transformar isso numa regra só. Terminou em R e terminou em Z, vocês vão acrescentar a terminação es. Professora, como vai ficar isso? Vamos ver na prática? Flor não termina com R? Então vai ficar flores. A gente não joga o R fora, a gente aproveita ele, tá vendo? Só acrescenta esse. Deixa eu pensar uma palavra com Z. Uma palavra com Z, alguém me ajuda aí? Uma palavra com Z. Lembrei, isso que tá bem aqui, ó. Nariz. Nariz é com Z, não é? Eu vou também aproveitar o Z, não vou jogar ele fora. Então, nariz vai virar narizes. Tá vendo que não é difícil? Parece, mas não é. É só lembrar da regrinha. Então, toda vez que terminar em R e em Z, eu vou aproveitar esse R e esse Z e vou só acrescentar na frente a terminação es. Tá vendo aí?
Flor virou flores, nariz virou narizes. Beleza, amores? Continuando. Outra regrinha que a gente precisa aprender. Sabe palavras que terminam com M? Por exemplo, bom, bom. Não termina com M? Palavra homem. Não termina com M? Quando as palavras têm essa terminaçãozinha aí, esse M aqui também vai embora. A gente joga esse M fora. Não preciso mais de você. Vai-te embora. E aí, a gente vai acrescentar a terminação NS. Será como vai ficar isso? Era bombom, vai virar bom, bons. Tá vendo aí? Terminação NS. Certo, amores? Deixa eu levantar minha janelinha aqui para não atrapalhar vocês a ver. E aí, homem. Homem também tem a terminação M. Como vai ficar, professora? A gente joga o M fora e acrescenta NS. Viu aí que fácil? Então, toda vez que a palavra terminar com a letra M, a gente joga ele fora e acrescenta NS. Ai, tia Jéssica, está confuso? Não tem problema, a gente ainda vai falar mais sobre isso. E você está com um vídeo. Vídeo você pode assistir, reassistir, pausar, fazer um pouquinho da tarefa, voltar no vídeo, assistir mais um pouquinho. Então, tenta fazer assim que vai ficar muito fácil. Ou então, corre para a aula Zoom que a gente vai fazer a tarefa juntos, ok? Outro exemplo de substantivo e substantivo, tia Jéssica? Plural e singular. Outro exemplo de plural e singular que nós vamos trabalhar é o que termina com é o ão. Por exemplo, cão, mão, mãe. Todas são palavras que têm esse som nasal, certo? E aí, para essas palavras, gente, existem 3 maneiras da gente colocar no plural. Existe a terminação ãos, existe a terminação ães e existe a terminação ões. Então, a gente precisa tomar muito cuidado e falar essa palavra. Quando a gente fala, fica fácil perceber se a palavra está certa ou não. Por exemplo, a palavra cão. Termina com ão, não termina? Para eu transformar isso para o plural, se eu colocar assim, ó, cãos. Isso que interessante. O nosso cérebro já diz que esse negócio não está certo. Se eu colocar assim, cões. Gente, isso é plural? Ficou sem sentido, não ficou? Então, eu sei que a maneira correta é cães, certo? E aí, amores, esse é um dos mais difíceis. A terminação do ão, porque eu posso pôr ãos, ães ou ões. Mas a gente vai aprender ele com a prática, tá bom? Com a prática a gente vai aprender, porque não tem nenhuma regra específica. Aí, terminou com ão, palavra tal você põe com ães, palavra tal põe com ões. Não tem essa regrinha específica. Então, a gente vai trabalhando as palavras e vai aprendendo, tá bom? E aí, eu falei do L com vocês, toda vez que a palavra terminar em L, a gente vai acrescentar a terminação is. Igual eu falei lá do farol, né? Toda vez que terminar com vogal, a gente acrescenta S. Toda vez que terminar com M, joga o M fora e acrescenta NS. Terminou com R ou Z, aproveita eles, não vai jogar eles fora e acrescenta só o ES. Ai, tia Jéssica, é muita regra pra minha cabeça. É mesmo? Por isso que tem que assistir o vídeo da tia Jéssica várias vezes e por isso que a gente tem que fazer a tarefinha, tá bom? Vamos fazer a tarefinha pra gente aprender isso com a prática. E não se preocupe, como a tia Jéssica disse, a gente ainda vai voltar outras vezes nesse assunto, tá bom? Espero que o vídeo ajude vocês aí um pouquinho a fazer a tarefa. E, como eu disse, estarei na aula Zoom às 2h10. Espero vocês. Certinho? Beijo!